Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a saúde política do PT, 35 anos depois. E o nosso convidado é o ex-ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vanuc, petista histórico. Muito obrigada por estar conosco. Hoje nós temos esse fato já anunciado, do desligamento de Marta Suplicy do PT, que é um fato marcante. E pelas razões que a Marta alega, os motivos pelos quais ela deixa o partido, dizendo que nunca os princípios foram tão renegados de forma persistente. E eu quero começar exatamente com essa frase da Marta: se o PT traiu os brasileiros, se distanciando dos princípios éticos do seu início e da sua história. Maria Lídia, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui num programa, numa entrevista de tão alta qualidade política. Olha, a saída da Marta é um fato objetivo. Vai haver agora a disputa do mandato dela no judiciário e seria um problema muito maior para o PT 1 ano ou 2 anos atrás, porque hoje a dificuldade do PT no cenário é tão grande que Marta vira um fato menor. Sobre as razões éticas, há um cidadão que vai querer saber a opinião do Eduardo Suplicy sobre isso. Porque a história de Marta é uma história muito colada na história de Eduardo. E Eduardo, que é um grande símbolo da ética, não acha que o PT rompeu com seus princípios. Então fica a dúvida para o cidadão se é a razão de pretensões individuais ou se é o que ela diz. E democraticamente o cidadão vai saber opinar. Bom, o senhor está ressentido com a Marta? Porque eu senti que o senhor falou forte. Não, eu não estou ressentido, porque eu estou ressentido com o clima em que eu vim visitar aqui a Avenida Paulista no domingo, 12 de abril, e aqui em frente havia um grande caminhão de som chamado SOS Forças Armadas e pedindo uma nova ditadura. Então eu acho que neste momento o Brasil precisa discutir esse tema. Se o PT erra, se o PT tem problemas, é preciso trabalhar esses problemas nas discussões internas do PT e com o voto popular. Na democracia é o voto que indica um candidato, elege um partido, afasta um partido, não golpe militar. Nós conhecemos a história de Vladimir Herzog e o que foi essa ditadura. Então, nesse sentido, Marta termina sendo um objeto que não é surpresa. Na campanha eleitoral de Dilma, ela já teve atritos que foram amplamente noticiados. As discordâncias dela com Dilma, a discordância dela com Lula, pela força que Lula deu para que o candidato a prefeito fosse Fernando Haddad, em São Paulo, ela nunca suportou isso. Então, no mínimo, existe na atitude dela uma mistura de argumentos políticos que são legítimos, cada um tem direito de mudar de opinião, mudar de partido, agora de acusações que são também muito vinculadas a esse ressentimento. Ainda hoje eu ouvi o Paulo Fiorilo, do PT, dizendo que, olha, o PT ofereceu para ela todas as mais importantes candidaturas. Ela já Ele falou isso aqui. Ele disse aqui, isso aqui. Bom, vai ver que foi aqui que eu ouvi também. Então. Isso. Bom, mas na verdade o foco da nossa entrevista não é um fato pessoal que é importante, como o desligamento da Marta Suplicy, pelo significado que ela tem na história política também, os cargos importantes que ocupou, prefeita da maior cidade do país, ministra de Estado. Mas é o partido, o PT. O PT é um marco na história político-partidária do Brasil. E existe, de repente, uma onda antipetista. E há reflexão de outros petistas que não estão se desligando, mas que são críticos e falam de público. O próprio Frei Beto. Frei Beto falou que o partido estava perto do fim, que de repente ia ser um arremedo, se não abre o olho, do PMDB. É muito forte. Tarso Genro, Paulo Paim, inclusive Paulo Paim falou que existe no partido ruídos de insatisfação muito mais amplos do que tem se comentado, que ele estava muito preocupado com isso também. O senhor tem essa percepção que no próprio partido, entre os petistas, aqueles que são leais, que são fiéis, que continuam, há uma preocupação com isso que vocês chamam de erros cometidos? Maria Lídia, tem essa percepção? Maria Lídia, as pessoas que você citou são diferentes de mim, porque eu necessariamente tenho que ter uma dupla visão. A minha visão é de petista, de vários desses citados, e a minha também é de um cientista político, analista político, que tem que fazer o esforço
de distanciamento, de análise, para ver as coisas como elas são. E acho que nas dificuldades do PT hoje há uma mistura de questões. Há um ataque ao PT, inclusive pelas coisas boas que o PT sempre teve e continua tendo. Quer dizer, o rumo do governo Lula, a incorporação dos mais pobres, etc. E há uma rejeição ao PT também pelos elementos que levam à expulsão de André Vargas, vários episódios de envolvimento com irregularidades, corrupção, os chamados malfeitos. Claro que num meio de comunicações que não é democratizado, a TVT tem uma audiência desse tamanhozinho, a Globo gigantesca, não há um equilíbrio de opiniões e formou-se um sentimento que parte de um período de 12 anos de governo federal. A lógica da democracia é a cidadania também começar a achar que estaria na hora de fazer uma experiência de mudança, essas pessoas se acostumaram muito com o poder, etc. Tal. E no PT existe um grande segmento que acha que ganhar a eleição e perder a eleição faz parte da democracia e o PT não nasceu no poder. Eu gosto de dizer, e disse para o Lula, o Brasil mudou porque você foi eleito presidente, mas o Brasil, você só foi eleito presidente porque o Brasil já tinha mudado. Pela ação de muita gente, inclusive do PT, que soube mudar de fora do governo. Então, essa dinâmica de que um partido não chega ao poder e tem que ser poder sempre, o PT começa a perceber isso nesse contexto. Mas o PT precisa, deve... Outro dia eu li uma frase que eu confesso eu não sei porque eu não ouvi, mas que o presidente Lula teria dito que o PT precisa errar menos. Né? Ele fez essa cobrança, teria feito essa cobrança outro dia. Então, assim, como o partido político, o ânimo, a disposição para uma análise... sem os mecanismos de defesa de jogar para terceiros ou para o outro as suas responsabilidades ou a responsabilidade daqueles para um resgate de imagem, daquela imagem maravilhosa que o partido sempre teve, de empunhar a bandeira da ética e da justiça social. E isso parece estar profundamente arranhado. Maria Lídia, você tem razão. O Lula, no aniversário do PT, que foi comemorado em Belo Horizonte, você sabe, eu sou diretor do Instituto Lula, o acompanhei nessa viagem e o discurso dele lá na direção do PT, um grande encontro ampliado, ele fez um discurso em que ele disse: o PT nasceu para ser diferente e foi se tornando cada dia mais parecido, mais semelhante. Então, esse problema, ele é real e eu sinto no PT uma imensidão de pessoas pensando isso. Não acho que são todos, porque, de fato, há um sentimento dentro do PT de que não, isso é ataque da direita, isso é o reacionarismo. Não basta. É preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Rechaçar o caminhão de som que estava aqui em frente da Gazeta, fazendo uma manifestação pedindo a volta da ditadura, com um cartaz elogiando o Carlinhos Metralha, que é o principal torturador do Fleury, mas é preciso reconhecer os erros do PT e retomar essa chama que você lembrou agora, a chama da dignidade, da honestidade, ética, as regras do jogo democrático e o aperfeiçoamento. Eu apostarei nesse caminho. Eu agradeço muito a sua entrevista e a maneira clara como o senhor expõe as suas ideias, mesmo nas questões delicadas que estão próximas, né, da sua linha política, difíceis, da sua forma de pensar e que são difíceis. Muito obrigada. Uma boa noite. Gamberini.